Então, deputada estadual Leci, qual é a importância de estar debatendo e discutindo as perspectivas dos trabalhadores de telemarketing? Olha, para mim, primeiro que eu estou assim, muito orgulhosa, né, de ter podido construir essa audiência pública com a Cintratel. O Marco Aurélio já vinha conversando conosco e tal, o Roberto Almeida, que é nosso assessor parlamentar, já foi operador de telemarketing, eu já fui telefonista. Então, na verdade, a gente está conversando com pessoas que, na verdade, têm funções que nós já tivemos nas nossas vidas. Então, para a gente é extremamente prazeroso isso aí. Nós recebemos muitas denúncias, recebemos documentação, reivindicações e esperamos que o nosso companheiro deputado Protógenes Queiroz em Brasília possa brigar, né, possa lutar pela regulamentação da profissão de operador de telemarketing, que as empresas possam ter um pouco mais de sensibilidade, respeitando esse trabalhador, que é um trabalhador que precisa de assistência em todos os aspectos, principalmente a psicológica, porque é muita pressão em função de se atingir metas, é pressão para que as pessoas trabalhem além do que elas têm, a condição física, né? Denúncias que as pessoas não podem ter tempo para comer, não podem ter tempo de ir ao banheiro, não podem ficar doentes. Então é como se fosse realmente um clima de guerra. Um dos debatedores colocou isso, fica parecendo que é uma coisa exagerada, mas não é não. É clima de guerra, isso você só vê, doa quem doer, aconteça o que acontecer, você tem que dar lucro. Isso não, o ser humano não é assim, a vida não é isso. Eu acho que essa visão de capitalismo, entendeu? Em que o ser humano é desrespeitado a todo momento, é muito ruim. E nós, enquanto parlamentar, vamos pegar a maioria das denúncias que foram feitas nessa audiência, vamos protocolar isso, levar para a Comissão de Direitos Humanos e convocar as empresas que foram denunciadas aqui nessa audiência. Porque é uma forma de nós punirmos, entendeu, a injustiça, punirmos essa perseguição, essa prepotência, entendeu, esse desrespeito ao ser humano. E acredito que os trabalhadores que vieram aqui, se eles multiplicarem todos os fatos que foram colocados nessa audiência para os seus colegas, isso vai fortalecer a classe. E com esse fortalecimento, nós vamos obter conquistas, porque o povo às vezes não sabe a força que ele tem. Mas o povo tem muita força, o povo tem que estar aqui na Assembleia, o povo tem que acompanhar as comissões, o povo tem que ver o que os políticos que eles votaram estão fazendo. Porque eu só tenho 8 meses de mandato, eu acabei de chegar aqui, né? Conheci o pessoal do Cintratel durante a campanha, falei para eles que estaria parceira deles enquanto cidadã, enquanto parlamentar, e é isso que eu tenho feito, dentro de um ambiente de simplicidade, de reciprocidade, de respeito, sem fazer espalhafato, sem fazer auê, sem bagunça, nada disso. Estou fazendo tudo dentro das normas legais, dentro de um ambiente respeitoso. Nosso povo veio aí, lotou o lugar, não tem problema algum, tudo tranquilo, graças a Deus. Marcísio Moura, diretor do Cintratel. Marcísio, qual que é a importância de estar discutindo numa audiência pública as melhoras para o trabalhador de telemarketing? Bom, acho que primeiramente, quando a gente idealizou essa audiência pública, a gente tinha duas intenções. Uma era de trazer aos olhos da sociedade essa categoria, esses profissionais que estão no setor de telemarketing. E a segunda era de sensibilizar os legisladores no sentido de que a gente precisa da regulamentação da categoria, porque de tudo que foi ouvido e visto hoje nessa audiência pública, através dos trabalhadores e dos debatedores que estiveram aqui hoje, e também dos legisladores, a gente pode constatar que a forma de organização do trabalho, ela é perversa, e no telemarketing ela está se dando muito pior. Então, acho que nesse ponto a gente foi exitoso de conseguir trazer aos olhos da população e aos olhos dos legisladores essa questão que vem afligindo, que é a questão do assédio moral,
a questão do transtorno da voz, a questão de problemas mentais, psíquicos, que vem transtornando a nossa categoria, precarizando uma juventude que, além de tudo, é grande parte da nossa categoria e que está sendo afetada e que muitas vezes estão sendo tidos apenas como números e que depois vão ser sucateados. Isso aí vai ser prejudicial para a população brasileira, prejudicial para esses meninos que hoje, e meninas, que vão envelhecer, vão ganhar mais experiência e muitas vezes não vão ter mais nem oportunidade de trabalho no mercado de trabalho, que está sendo, na questão do telemarketing, perverso e precarizante. Em 2012, o sindicato vai fazer 20 anos. Quais são as ações que você pode destacar aí ao longo desses 20 anos que o sindicato tem trazido realmente de benefício para os trabalhadores? Bom, acho que cada luta que o sindicato realizou durante... eu tenho 10 anos no sindicato. São lutas que sempre foram de grande importância para os trabalhadores. A gente conquistou a jornada de 6 horas, a gente conseguiu ter uma realidade agora de um vale-refeição, que ainda não é aquele dos sonhos, mas a gente conquistou para os trabalhadores. A gente tem bandeiras de luta, como a redução da jornada de trabalho, porque uma categoria que trabalha 36 horas semanais parece que não é muito, mas para a carga de trabalho que o operador de telemarketing vive no dia a dia é muito estressante. Somos campeões, inclusive, de estresse e de assédio moral em várias pesquisas. Então a gente tem que mudar essa realidade. Agora, com tudo isso, com todas as lutas que o sindicato sempre teve e vai ter ainda pela frente, a maior conquista do sindicato tem que ser a regulamentação da categoria. Marco Aurélio, presidente do Sintratel. Marco, qual que é a importância de realizar essa audiência pública para a categoria? É importante porque a gente traz para o poder público os problemas específicos que a nossa categoria vive. Então, ocupar esse espaço aqui na Assembleia nada mais é que um gesto de cidadania, mas ao mesmo tempo trazer mais atores para essa nossa luta e para nossas reivindicações, que são necessariamente os parlamentares e o Estado através da Superintendência do Trabalho e Ministério Público e outros órgãos. O que você fala para os trabalhadores que ainda não são sindicalizados? Eu falo que penso que sindicalizar-se, antes de mais nada, é uma atitude de cidadania. Então, o trabalhador tem que compreender que o sindicato, quando foi criado através de muita luta. Porque se dependesse do sistema, se dependesse de boa parte das empresas, não existiria sindicato organizado. Então, apesar dos problemas que o sindicato vive, apesar da falta de representatividade hoje, que muitos sindicatos não têm, é no sindicato o espaço onde o trabalhador vai ter com certeza o seu direito garantido e um instrumento de luta para elevar o nível de consciência desse trabalhador. Ano que vem o Sintratel faz 20 anos. Quais são as conquistas que vocês já fizeram aí, já trouxeram para a categoria de telemarketing? Eu acho que uma das maiores conquistas, nós podemos dizer que foi a jornada de trabalho de 36 horas, sendo ela 6 horas por dia. Isso é uma vitória do Sintratel aqui em São Paulo, que agora nacionalmente o TST, Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu como a jornada ideal para todos os trabalhadores do Brasil. Então essa conquista foi uma conquista do Sintratel primeiramente, através de muita luta aqui em São Paulo. O anexo 2 da NR17, que é uma norma de saúde, onde o trabalhador tem direito a 2 pausas de 10 minutos para descanso. Isso tem a ver para a gente prevenir doenças no local de trabalho. E outras conquistas como convenção coletiva, onde a cada ano a gente tem avançado, seja num reajuste melhor, seja na implementação de ticket e lazer para todos os trabalhadores e representantes nossos da categoria. Fabiana Generoso, secretária-geral do Sintratel. Fabiana, qual que é a importância do evento realizado hoje, dessa audiência pública? Bem, a audiência pública é importante porque a participação dos trabalhadores, nós conseguimos aí elevar o nível de consciência deles e na qual também eles têm a oportunidade de fazer denúncias, de falar um pouco a respeito da sua realidade dentro do seu local de trabalho. E faz com que eles se sintam importantes também
perante aí no caso do mandato da deputada Alice Brandão, e na qual eles têm a oportunidade de falar com vários parlamentares. Valmira Luzia, secretária nacional de combate ao racismo do CTB. Valmira, qual que é a importância de realizar uma audiência pública da dimensão como foi hoje? Bom, esse segmento é um segmento marcado pela presença maciça de jovens, mulheres, negros, que são justamente a parcela da população mais vulnerável. Então, é importante que essas pessoas dialoguem sobre a inclusão social, sobre o direito à cidadania e sobre o fim da discriminação. Essa audiência foi marcada justamente por essa discussão, pelo fim da exploração do trabalho, que tem como reflexo, inclusive, a discriminação e a opressão de raça, de gênero na sociedade. Então, eu achei que foi muito importante por esse aspecto. Uma outra questão também que eu quero colocar é que as pessoas puderam realmente falar da sua realidade, das suas experiências. E isso enriqueceu muito o nosso trabalho. A partir daí, a gente consegue criar uma nova pauta de discussão, criar, inclusive, novas demandas para que, no futuro, sejam superadas essas questões como a discriminação, a exploração da juventude no trabalho, a opressão de gênero e de raça.